Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Como é que você está? Professor Paulo Roberto aqui de volta. Hoje nós vamos tratar da nossa geometria. A gente vem caminhando aí num estudo bem interessante dos polígonos. A gente tem diferenciado, na aula passada nós fizemos uma tabela importante, onde nós vimos lá a diferença que existe no triângulo, os tipos de triângulo, a classificação deles, e vimos lá dos quadriláteros também, a classificação em função de lado, de ângulo e de outras características importantes. Hoje nós vamos focar no triângulo, só que nós vamos classificar o triângulo e vamos analisar esses triângulos de uma outra forma, analisando os ângulos internos desse triângulo. Então, uma coisa que eu quero que você lembre aqui é que existem, na verdade, dois tipos de ângulos, quando a gente está analisando em relação a 90 graus. Então, o que eu lembro aqui? Eu tenho, por exemplo, um ângulo aqui, que a gente chama de ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Ok? Aí o que acontece? Eu posso ter uma abertura de ângulo menor que 90, eu posso chegar aqui e ter, por exemplo, uma abertura de um ângulo alfa menor que 90. Vamos supor aqui um ângulo esse ângulo alfa aqui, um ângulo de 60 graus. Então, esse alfa aqui, ele vale 60 graus. Ou eu posso ter uma abertura de um ângulo maior que 90. Então, eu posso ter uma abertura aqui, onde este ângulo aqui, vamos chamar de ângulo beta, ele vale, por exemplo, 120 graus. Então, cada ângulo desse tem um nome. Todo ângulo que é menor que 90 graus, ele é chamado ângulo agudo. Então, o ângulo agudo é o ângulo alfa, que é menor que 90 graus. Então, os ângulos agudos são todos os ângulos compreendidos entre 0 e 90. Eu só não incluo 0, porque naturalmente não seria um ângulo, Você teria um ângulo de 0, os dois segmentos de reta estão paralelos, Eles estão sobre uma mesma reta, e o ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Então, esse ângulo alfa, para ele ser agudo, ele é maior que 0 e menor que 90. E aí, o que é um ângulo obtuso? É um ângulo que está entre 90 e 180. Ele é maior do que 90, então a gente considera que esse ângulo alfa aqui, ou ângulo beta, como a gente chamou, ele é maior que 90. Então, quando eu construo um triângulo, eu posso classificar o triângulo em função dos ângulos internos desse triângulo. Por exemplo, a gente já comentou isso. Eu tenho aqui um triângulo onde os ângulos internos, os três ângulos internos, são iguais. Inclusive, o fato deles serem iguais implica que eles têm um valor conhecido. Tem que ser 60 graus. Por que tem que ser 60 graus? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 60. Aliás, tem que dar 180. Como eles são iguais, eu faria o quê? Alfa mais beta mais teta tem que dar 180. Ok? Como eles são iguais, eu vou chamar todos de alfa. Eles têm o mesmo valor, eu posso chamar todos eles de alfa. Então, aqui seria alfa, o beta é igual a alfa e o teta também é igual a alfa. Então, os três ângulos são iguais. Se eu somar alfa mais alfa mais alfa, é a mesma coisa que eu estou somando x mais x mais x. Quando você fazia uma soma algébrica de x mais x mais x, você encontrava o quê? 3x. Aqui nós encontramos 3 alfa. Então, 3 alfa igual a 180 significa que o alfa vai ser 180 graus. O 3 que está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, 180 divididos por 3. E aí eu vou ter 60 graus. Tanto que se eu somar 60 aqui, se eu somar aqui o 60
mais 60 mais 60, eu vou encontrar 180 graus. Né? Então, esse triângulo, onde os três ângulos são iguais, é um triângulo equilátero. Então, quando eu tenho os três ângulos iguais, ou seja, alfa é igual a beta, que é igual a teta, e todos eles valem 60 graus, eu tenho um triângulo equilátero. Ok? Agora, nas demais situações, por exemplo, vamos construir um triângulo aqui, que eu tenho, por exemplo, aqui valendo 40, aqui valendo 70, e aí, 40 mais 70 é 110. 110 para... Então, vamos colocar mais um valor aqui. Eu vou aumentar isso aqui para 80, para não dar um isósceles, né? Então, eu tenho lá 40 mais 80, 120. Para 180, esse ângulo aqui teria que ser 60. Veja que todos os ângulos internos são diferentes. Então, se os ângulos internos são diferentes, alfa é diferente de beta e é diferente de teta, os lados também o são. Então, na verdade, esse triângulo aqui é um triângulo escaleno. Mas tem um detalhe, como todos os ângulos são agudos, Paulo, por que eles são agudos? Porque eles são menores que 90. Então, a gente diz que esse triângulo é um triângulo acutângulo. Então, ele é um triângulo acutângulo porque todos os ângulos são menores do que 90 graus. Né? Lógico que eu posso ter um ângulo só maior do que 90. Paulo, por que eu posso ter só um ângulo maior do que 90? Vamos pensar uma coisa? Né? A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Né? Se eu pegar 180 e dividir por 2, dá quanto? 90. Então, eu não poderia ter dois ângulos maiores que 90, porque se eu tivesse dois ângulos maiores que 90, vamos supor, imagina um valor maior que 90, 100. Se eu tivesse dois ângulos maior do que 90, um 100 e um 95, né, os dois maiores que 90, eu já teria 100 mais 95, já daria 195. Então, significa que eu só posso ter um ângulo maior do que 90. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa situação. Presta atenção aqui. Eu vou apagar o nosso triângulo equilátero. Aí, eu tenho essa situação aqui. Eu tenho esse triângulo, e aí, esse ângulo aqui vale 120 graus. Né? Aí, vamos supor que esse ângulo aqui vale 20, né? Aí 120 mais 20, 140. Para fechar 180, esse ângulo aqui seria 40. Né? Então, 40 mais 20, 60, 60 mais 120, 180. Esse triângulo, ele tem uma característica, lógico, ele é um triângulo também escaleno, mas como ele tem um ângulo maior do que 90, este ângulo aqui, ó, é maior do que 90, ele recebe um outro nome, ele é obtusângulo. Ok? É um triângulo obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso, então ele é obtusângulo. Ele tem um ângulo maior que 90. Se ele tiver todos os ângulos menores que 90, ele é um triângulo acutângulo. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um exercício onde a gente vai classificar os triângulos em função dos ângulos e também em função dos lados. Né? Então, pega lá seu caderno, eu vou apagar aqui essa nossa classificação e a gente vai
fazer um exercício que vai caracterizar os triângulos em função dos ângulos e em função dos lados. Ok? Então, vamos lá. Aí desenhamos 2 triângulos retângulos. Então, nesse tempo que eu vou desenhando, vai copiando aí no seu caderno que a gente já vai corrigir juntos. Tá aí. Ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. O nosso objetivo é classificar esses triângulos. Eu quero que você classifique entre isósceles, escaleno, equilátero, né? Essa classificação é importante e essa classificação ela se dá em função do tamanho dos lados. Agora, eu quero que também você classifique os triângulos em função dos ângulos, né? Então existe uma classificação também para ângulo. Vamos lembrar o que acontece, né? Antes da gente fazer exercício, vamos dar uma retomada para você entender. Então vamos lá. Em relação aos lados, o que eu tenho que lembrar? Se eu tenho um triângulo com 3 lados iguais, ele é um triângulo equilátero. 3 lados iguais, triângulo equilátero. Se eu tenho um triângulo onde 2 lados são iguais, e lógico, o terceiro é diferente, é um triângulo isósceles. 2 lados iguais e um terceiro diferente. Agora, se eu tenho um triângulo que tem os 3 lados diferentes, ele é um triângulo escaleno. Então, em relação ao ângulo, ele pode ser, aliás, em relação aos lados, ele pode ser equilátero, os 3 lados iguais, ele pode ser isósceles, quando ele tem 2 lados iguais, ou ele pode ser escaleno, quando ele não tem nenhum lado igual. Ok? Então, isso em relação ao lado. Agora, em relação ao ângulo. Quando eu tenho um ângulo, os 3 ângulos menores do que 90, são 3 ângulos agudos. Ângulo menor que 90 é um ângulo agudo. Esse triângulo é um triângulo acutângulo. Né? Então, os 3 ângulos menores do que 90 é um triângulo acutângulo. Outra coisa importante, eu só posso ter um ângulo maior do que 90. Por quê, Paulo? Porque, na verdade, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, eu não conseguiria ter 3 ângulos, né? O triângulo tem 3 ângulos, e sendo que 2 seriam maior do que 90. Não tem como. Não teria nem como ter 2 valendo 90, né? Porque 2 valendo 90, a soma já daria 180. Então não teria como ter um terceiro, né? E eu nem consigo construir um triângulo com 2 ângulos de 90 graus. Não teria como, né? Aí, eu não consigo ter, por exemplo, um ângulo de 100
acima de 90, né, um ângulo obtuso, e um outro ângulo obtuso valendo, por exemplo, 95. Porque só esses dois somados, o 100 e o 95, já dá mais do que 180. E aí o terceiro ângulo nem teria como existir, né? Então eu só posso ter um ângulo maior do que 90. Se eu tenho um ângulo maior que 90, é um ângulo o quê? Obtuso, né? Se é um ângulo obtuso, o triângulo é um obtusângulo, ok? Então, vamos classificar agora esses triângulos aqui. Vamos lá, junto comigo, presta atenção aqui. Primeiro, olhando esse triângulo aqui, tá? Ele é, em função do ângulo, ele é um triângulo retângulo. Então, ele é um triângulo retângulo. Aqui, vamos classificar. Ele é um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo valendo 90 graus, né? Então, ele é um triângulo retângulo. Agora, eu classifiquei o triângulo pelo ângulo. Agora, eu vou olhar para os lados, né? Ele tem dois lados iguais. Ele está dizendo, aliás, perdão, esse caso, né, é diferente. Ele tem os três lados diferentes. Então, o lado 1 é diferente do lado 2, que é diferente do lado 3, né? Mais tarde, bem mais tarde, nós vamos chamar isso aqui de hipotenusa e isso daqui de cateto, mas não conte para ninguém. Isso é depois, bem lá na frente, né? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho os três lados diferentes. Então, ele é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, mas ele é retângulo escaleno, né? Por quê? Porque ele tem, na verdade, os três lados diferentes. Ele é retângulo em função do ângulo e ele é escaleno em função, né, dos lados que são diferentes. Agora, esse segundo triângulo aqui, vamos classificar juntos. Se você não fez ainda, faz o seguinte, para o vídeo, agora que você viu os critérios, faz a classificação e depois volta para corrigir. É importante você praticar também, por isso que a gente está fazendo exercício junto com a aula, para você entender todo o contexto. Então, agora o que acontece aqui, tá? Ele é um triângulo retângulo. Ah, Paulo, também é retângulo? Sim, a classificação de retângulo se dá pelo ângulo. Ele tem um ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. E tem um detalhe, ele tem dois lados iguais. O lado 1 é igual ao lado 2. Lembra como é que a gente construía esse triângulo? A gente pegava um quadrado e cortava o quadrado no meio, né? Cortava aqui, ó, de vértice a vértice. E aí, esses dois lados vieram lá do quadrado. Então, eles são iguais. Então, esse triângulo retângulo é um triângulo retângulo isósceles, né? Então, triângulo retângulo eu posso ter escaleno, eu posso ter isósceles. Eu nunca vou poder ter um triângulo retângulo equilátero. Espera aí, Paulo, por que eu não posso ter um triângulo retângulo equilátero? Porque o triângulo equilátero ele tem uma característica interessante. Ele tem os três lados iguais, o L1 igual a L2 igual a L3, mas ele também tem os três ângulos iguais. Então, eu não precisava saber que os lados eram iguais, porque pelo fato dos ângulos serem iguais, já implica, ou seja, já leva a uma situação em que os lados também vão ser iguais, né? E se os lados são iguais e os ângulos são iguais, esse é um triângulo equilátero. É um triângulo equilátero, né? Agora veja uma coisa, esses dois triângulos aqui, pelos ângulos serem diferentes, eles também terão lados diferentes. Então os dois são escalenos, né? Se eu classificar pelos lados, lado 1, lado 2 e lado 3, os três lados são diferentes nos dois triângulos, lado 1, lado 2 e lado 3, né? Os três lados são diferentes, então os dois seriam escaleno. Esse daqui é um triângulo escaleno,
E esse também é um triângulo escaleno. Ambos são escalenos, mas tem um detalhe, né? Um deles, os três ângulos são menores do que 90 graus. Então, ele é um triângulo acutângulo, né? Significa que, pela classificação do ângulo, ele é um triângulo acutângulo. Ok? Agora, esse daqui também é um triângulo escaleno, mas ele tem um ângulo aqui que é maior que 90. Esse ângulo é chamado ângulo obtuso. Então, esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Ok? Beleza, gente? Então, veja que interessante a classificação que a gente faz do triângulo em função dos lados e junto com essa classificação também em função dos ângulos. Ok? Uma aula muito importante, onde a gente se aprofundou na classificação do triângulo, agora com um olhar voltado para os lados e com um olhar também voltado para os ângulos. Ok? Gostou? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, volte à aula, preste atenção, faça de novo essa classificação, que ela é muito importante. Tá bom? Até um próximo encontro, meu querido. Até um próximo encontro, a gente volta com a nossa geometria.